Olá, esse é o podcast do CAEQ, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, nesse momento de isolamento social, conteúdo, entrevistas e muitas curiosidades. Bom, esse é o nosso sexto episódio e hoje nós vamos receber um ex-aluno da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Engenharia Química, já formado, com passagem aí pela UFSCar e atual mestrando na USP, trabalhando diretamente no desenvolvimento de vacinas lá no Instituto Butantan, nesse departamento. Daqui a pouco eu apresento ele. Bom, você está acompanhando o nosso podcast por diversas plataformas digitais. YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Se você está no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar todos os outros conteúdos, como o tutorial da calculadora Cássio, para você que está lá no YouTube. Se você quiser acompanhar nosso conteúdo também, siga o nosso Instagram. Lá a gente posta tudo o que a gente faz. @CaecUEM. Junto comigo hoje aqui para entrevistar o nosso convidado está a diretoria de projetos, com a Giovana Gatti. Tudo bem, Gi? Oi, Léo, tudo bom? E também com o Gabriel Lucas, tradicional Costela, mais uma vez aqui no podcast. E aí, Léo? Olá, pessoal. Boa tarde. Então, como eu havia dito no começo, o nosso convidado é ex-aluno da UEM, recente até, né? Se formou em 2019. Então, está bem fresco ainda tudo que acontece na Universidade Estadual de Maringá. Nosso convidado é o Lucas de Souza Borban. Já agradeço desde já por aceitar o nosso convite e estar nesse sexto episódio do podcast do CAEQ. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? E eu já agradeço também, aproveito a oportunidade para agradecer o convite, né? Fico muito lisonjeado de estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Muito obrigado. Tamo junto, a gente que agradece e fica à vontade aí para essa conversa que a gente vai ter. Eu já queria até começar pedindo para você contar um pouquinho sobre essa sua trajetória, perguntando por que você escolheu engenharia química e como é que foi sua graduação na UEM, aqui na nossa universidade. Então, gente, primeiramente, para eu sobre o curso que eu queria, eu peguei literalmente a lista da UEM, né? Tipo, de cursos da UEM, porque minha mãe ela falou assim: Lucas, eu tenho condições de te bancar na Universidade Estadual de Maringá, só em Maringá. Então, você tem que escolher um curso que você vai fazer em Maringá. Aí eu fui, abri a lista de cursos da UEM e fui por eliminação, literalmente. Fui eliminando, tipo, humanas não, apesar de gostar muito, acho uma área muito legal. E eu falei, não, beleza, vamos indo. Biológicas também, aí eu fui por eliminação, aí eu falei, medicina. Eu falei, meu, será que eu consigo passar em medicina? Tive aquela dúvida, eu falei, tá, vamos para exatas. E acabou sobrando só as engenharias. E aí eu falei assim, fui por eliminação também. Aí a engenharia que teria menos física, porque acho que física é o terror, né? Então, só que erroneamente, né? Porque engenharia química tem bastante física também. Mas aí acabou que, por fim, de eliminações, eu acabei optando por engenharia química ou engenharia de produção. Mas aí eu falei, tá, eu quero engenharia de produção sem ênfase, e só tem Goierê. Falei, e por eliminação mesmo, eu acabei entrando em engenharia química, e aí eu comecei a pesquisar, vi que era um curso, assim, um tanto quanto coringa, porque você pode ir para diversas áreas, você pode fazer diversas coisas, e eu me encontrei na engenharia química mesmo, apesar da dificuldade, apesar de toda aquela, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me formar? Meu Deus, aquelas... Todo mundo sofre, né, durante a graduação, mas eu consegui me encontrar no curso, isso é muito importante. E durante a minha graduação, eu entrei em 2015, eu passei de segunda chamada, e aí eu entrei junto com todos os outros, né, porque a segunda chamada ela ainda é antes de começar as aulas. E aí foi indo, tipo, o primeiro ano, gente, é o ano, acho que um dos anos mais difíceis, porque é o ano de transição, sabe? Você está acostumado com o ritmo de estudo ali do ensino médio, apesar de eu fiz ensino médio público, então é assim, não é tão puxado, aquela coisa mais tranquila, e aí acabou que você entra na universidade estudando integral, aquela coisa, tipo, professores que passam um monte de quadros, um monte de coisas, e fica, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí você começa. O primeiro ponto é ter amigos, sabe? Porque você vê que seus amigos estão junto com você ali, né, no mesmo barco, vocês estão remando junto e um vai ajudando o outro. E isso foi muito importante no meu primeiro ano. Então, e a presença dos amigos eu acho que foi muito importante, da família também, porque assim, a primeira prova que eu fiz foi de GA, Geometria Analítica, eu acho terror também, e eu tirei 28. De 100 eu tirei 28. Tem pessoas que falam 2,8, né? E eu falei, mãe, eu vou desistir, porque olha isso daqui, né? Quando que eu tirei nota vermelha no ensino médio? Meu Deus! E ela falou, não, Lucas, a faculdade é assim, fica tranquilo, você vai conseguir. E por fim eu acabei passando em GA,
por exame, mas assim, então o primeiro ano é aquela fase de adaptação, você se adaptar aos estudos, como que você vai se organizar para estudar e tudo mais. O segundo ano já é difícil pelo fato de ter uma carga horária grande. Então, assim, você não tem sobra tempo quase para nada. Então, você estuda de manhã, à tarde, você tem que estudar à noite, e aquela coisa, e tipo assim, então vai sobrecarregando, sabe? Mas depois que passa o segundo ano, aí você vai facilitando as coisas. Porque no terceiro ano você estuda, né? Tipo, um período só, né? A grande maioria das aulas são de um período só. E aí, disso em diante, fica mais tranquilo. Inclusive, no meu terceiro ano, eu puxei anatomia humana, porque eu gosto muito de estudar, gostei muito de estudar anatomia humana. E aí eu falei, pô, vou puxar anatomia. Fui conversar com o Oswaldo, ele falou, e ele tipo, me deu muita força. Ele falou, não, Lucas, a universidade está aqui para isso, está aqui para você correr atrás mesmo de conhecimento. E ele me deu total apoio, falou, não, eu assino, pode ficar tranquilo. E aí eu fui falar com o pessoal de biomedicina, que a matéria era com biomedicina, eles também deram total apoio. Fiz anatomia humana, aí está na minha grade como matéria extracurricular. Aí do terceiro para o quarto ano, eu fiz estágio de férias na UFSCar, porque eu tenho um primo que dá aula de engenharia química na UFSCar, e ele me convidou para eu ir passar um mês e pouco lá durante as minhas férias, para conhecer o laboratório, conhecer, tipo, ser treinado em algumas técnicas de bioquímica. Mesmo não tendo bioquímica ainda, eu fui para lá, gostei muito. E eu acho que esse estágio foi muito o divisor de águas da minha vida, porque até então eu não queria mestrado, eu não tinha interesse em ser professor. E depois desse mestrado eu vi o quão legal é a pesquisa, o quão legal isso funciona, ser professor. E eu falei, meu, quero fazer mestrado depois que eu fui para lá. E aí eu vim de lá, né, fui para o quarto ano. Eu não vi ainda, mas eu gostava muito de bioquímica, porque o estágio que eu fiz lá foi de bioquímica, depois eu acabei gostando também da matéria e tudo mais, tipo, é o que eu trabalho hoje, né? E quando eu fui para o UFSCar, eu consegui, através de contatos lá, né, que eu conheci uma professora, que é a minha atual orientadora, e lá na UFSCar eu falei com ela falou, não, o professor, meu primo conversou com uma professora, a professora falou com essa professora, e aí ela falou, não, Lucas, eu te aceito no meu laboratório, né? Então, aí eu já fiquei com o estágio meio que certo. E depois disso, eu tentei ainda no quinto ano prestar alguns estágios, mas eu acho assim, independente da crença de qualquer um e tal, de vocês, eu acredito em Deus, enfim, eu acho que Deus faz as coisas muito certas, porque eu não consegui passar em nenhum estágio a não ser no Butantan. Porque eu me inscrevi pelo Vagas, mas o Vagas eu não recebi resposta alguma. Eu me inscrevi também, tipo, em alguns, assim, de algumas empresas. E eu acabei errando a data de finalizar o curso, porque vocês vão ver isso mais para frente. Mas, assim, é que, assim, os estágios normalmente dessas grandes empresas são de um ano. E eu colocava que eu ia me formar no final do ano, então eu tinha só 6 meses disponíveis. E isso eu já era eliminado de cara, então eu acabei não passando. E isso acabou me frustrando no começo, porque eu falei, meu, fiz, sei lá, 5 anos de graduação, 4 anos e meio, não consigo passar em nenhum estágio, vejo que tem amigos, tipo, que vai ganhar R$ 2.200 aí, e eu, tipo assim, porque no Butantan, como ela é uma empresa estatal, você não recebe nada para cursar o estágio, você faz literalmente de graça. E eu não consegui, tipo, eu não tinha nem vale transporte, então foi tudo da mamãezinha que bancou mesmo. E aí eu fiquei meio frustrado, mas depois eu falei, não, eu acho que tem algum propósito, tem algum porquê. E depois eu fui entender, sabe? Que aí eu comecei a fazer estágio no Butantan, foi totalmente incrível. E depois de lá eu acabei prestando um mestrado, né, na USP. E hoje eu faço mestrado na biotecnologia. Então eu sou mestrando de biotecnologia e eu trabalho dentro do Butantan, no desenvolvimento de vacinas. Eu trabalho com a BCG Pertussis. Então, Lucas, você disse que teve várias dificuldades durante a graduação. Conta pra gente qual foram as suas maiores dificuldades. Tipo, a gente vê que há muita evasão no nosso curso, principalmente por ele ser bastante conteudista. Como que você vê hoje o curso de Engenharia Química da UEM e a UEM no geral? Gente, realmente, eu acho que o curso da engenharia química ele é um curso muito bom,
mas ele é um curso bastante teórico, assim, e ele não tem, como se diz, tipo assim, você precisa buscar de fora isso, então você já não tem tanta carga horária, ele não disponibiliza, porque você estuda muito, tem muita matéria, e meio que, gente, é sério, é complicado. Mas assim, também eu não sei te falar uma solução, entendeu? E uma coisa que me fez pensar muito, inclusive quando eu estava pensando no podcast e tudo mais, no primeiro ano eu era bem pilhado, sabe? Na questão de estudar, dessas coisas de matérias e tudo mais. E no segundo ano também começou assim. E do segundo semestre em diante, eu estava numa aula de Física 4 e tinha uma aluna que estudava com a gente. Ela tinha feito Química já. E aí ela estava fazendo algumas matérias de Engenharia Química para se formar engenheira também. E um dia eu estava na aula de Física, vendo no Facebook, muito bonito da minha parte. E eis que eu vi no Facebook que o marido dela postou que ela tinha falecido. E aquilo foi um choque para mim, porque eu parei para pensar, falei, meu Deus do céu, eu vi a menina faz 2 dias e hoje ela está morta. Aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, tá valendo a pena eu cursar engenharia química? Eu tô sendo feliz aqui dentro? Se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Eu fui feliz? Entendeu? Então eu comecei a parar para pensar e falar, não, calma, eu acho que não é assim que eu tenho que viver, não é assim que tem que acontecer. E eu comecei a ficar mais tranquilo, comecei a ficar mais relax, tipo, estudava assim, tudo, mas assim, tinha minhas horas de sono certa, tentava sair para se divertir. Então, assim, eu tentava manter mais o equilíbrio e não ficar tão pilhado. Eu pensava da seguinte maneira: se eu, sei lá, for numa prova, aconteceu alguma coisa, eu vou morrer? Não. Alguém da minha família ou alguém vai morrer? Não. Então, a gente só não dá jeito para a morte, do resto a gente dá jeito para tudo. Então, aí eu fui ficando tranquilo e assim, quando você estuda com tranquilidade e assim, você consegue fluir mais nos estudos, entende? Então, isso me ajudou muito, assim, essa reflexão que eu tive após essa notícia triste, que eu fui ficando mais tranquilo. E aí eu acabei pegando uma DP no primeiro ano, em Física 1, e no segundo eu peguei em Fundamentos da Engenharia Química. Mas depois disso, que aconteceu, eu fui ficando mais tranquilo e graças a Deus eu consegui passar em tudo, foi tudo mais tranquilo, pegava exame sim, eu acho que é uma coisa natural da engenharia química, né? Mas depois disso eu fiquei mais tranquilo. Eu acho o curso de engenharia química, como eu já disse, um curso muito coringa, assim, que você vai para diversas áreas, mas ele é realmente pesado. Mas eu vejo que não é só na UEM. Eu converso com alguns amigos que teve algumas, tipo, da UFSCar, principalmente, tem uma amiga que estudou lá e tudo mais. E realmente, eu acho que todos são pesados, sabe? Eu acho que porque o conteúdo é pesado, sabe? Tipo, tem algumas matérias que, meu Deus do céu, só Deus na causa. Ô, Lucas, você acha importante participar de instituições extracurriculares na graduação? Ou você participa de alguma, tipo CAEC, AIST? Então, gente, o curso de graduação de Engenharia Química, ele é um curso bastante teórico. Então, assim, você não vê como lidar com pessoas dentro da... Tipo assim, em sala de aula, você não vê como lidar com pessoas, como ter a gestão de tempo, gestão de projetos. E quando você vai para uma indústria ou até mesmo para pesquisa, você precisa lidar com pessoas, você precisa saber gerenciar o seu tempo. Então, isso é muito importante que você procure algo fora da sala de aula, entendeu? E aí que você entra, a Consec, o AISH, o CAEC, essas instituições. Eu, durante a minha graduação, eu participei 2 anos da Enactus e fiz iniciação científica. Também aconselho muito. Tipo assim, o meu conselho faça uma iniciação científica para você ter noção se você gosta de laboratório, se é isso que você quer, e faça parte de alguma instituição para você aprender a lidar com pessoas, para se você também gosta daquilo, porque às vezes você acha que é uma coisa, mas você descobre que é outra. Então isso é muito importante. E no meu 4º ano eu participei de um projeto chamado Médicos da Graça, aí da UEM, inclusive até hoje ele funciona aí. Se eu não me engano, quem comanda o curso é o pessoal de enfermagem, que a gente faz um curso e depois a gente vai no hospital como palhaço. Palhaço da alegria, sabe? Que o hospital ele tem um ambiente muito cinza. Então, você precisa levar alegria para isso. E para vocês terem noção, tipo, essa participação rendeu até um artigo que eu escrevi em parceria com uma amiga minha, que ela é psicóloga. Então, a gente escreveu e foi muito legal, porque no artigo tinha a visão de uma pessoa de exatas sobre o projeto, uma visão de uma pessoa de humanas. Então, tipo, foi uma coisa muito legal. E, meu, esse projeto é incrível. Eu recomendo também
Então é muito importante que você busque algo além da sala de aula, para você aprender a lidar com pessoas, a aprender a trabalhar, a ter o autoconhecimento, entendeu? Porque isso é muito importante no mundo corporativo, entende? Então é de suma importante que você faça pelo menos uma iniciação científica e pelo menos participe de alguma instituição. Por você ter vindo de escola pública, você sentiu uma maior dificuldade? O que você tem a passar para as pessoas que passaram por cotas, que estão, tem várias pessoas que estão com medo. Então, quando eu entrei também, eu entrei com aquele medo, tipo, muito, principalmente da famosa cálculo, né? Que, meu Deus do céu, todo mundo coloca medo na gente. Mas, assim, realmente tem uma grande discrepância, porque quando você vem de uma escola pública, vamos supor, na primeira aula que o professor teve, ele falou, gente, vamos usar cálculo, isso daqui vocês aprenderam no ensino médio. Aí eu já travei, né? Falei, meu Deus do céu. E aí ele começou a passar, tipo assim, eu acho que eram 12 questões, e eu sabia 3. Nossa, aquilo já me deu um desespero. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Química também, tipo, eu não lembrava de muita coisa e eu fiquei, tá, pera. E eu tive que correr atrás. Então, tipo assim, eu no começo da graduação eu fiz umas aulas particulares de cálculo para aprender bem o pré-cálculo, né, para que depois eu pudesse engrenar. Vi muito, tipo, videoaula de muita coisa que eu não sabia. O professor falava assim, ah, vamos supor, o que que é isso? Tipo assim, dando na aula e falava, você aprendeu isso no ensino médio. Pô, eu não aprendi isso. Tipo, ou passou batido, ou foi superficial. Falei, tá, preciso estudar. Então eu sentava e estudava, sabe? Até que teve um nivelamento que aí ele começou a apresentar coisas novas. Aí, a partir desse momento, foi mais tranquilo. Mas o início ali, eu acho que também por causa do medo, sabe? Porque você sabe que você vem de uma escola pública, hoje o ensino de uma escola pública não é. Nós temos professores muito capacitados, mas assim, o problema, eles não conseguem transmitir todo o conhecimento, eles não conseguem puxar a matéria de certa forma. Então, assim, tem essa diferença, entende? Mas, assim, uma coisa, eu não me vitimizei. Ah, eu vim em escola pública, eu não vou conseguir. Não, eu tenho capacidade como todos os outros, vou sentar e vou estudar. Vai ser um pouquinho mais difícil no começo? Vai, mas eu vou conseguir. E eu coloquei assim e fui, estudei, até que eu me nivelei mais ou menos ao nível de todos, assim, de conhecimento e tal. E aí a coisa fluiu muito bem. Aí já foram as dificuldades que todo mundo encontra durante a graduação mesmo. Muito bem. Lucas, a gente viu lá, eu falei no comecinho, a questão dos seus estágios, né, por onde você passou. Como é que foi essa questão dos estágios para você, que além de estagiar na UFSCar, né, tem o mestrado na USP, você está diretamente ligado no departamento de vacinas do Instituto Butantan. Como é que tem sido essa experiência e como é que foi a experiência também na UFSCar? Então, cara, como eu falei anteriormente, a UFSCar ela foi o divisor de águas para mim, para que eu tomasse a decisão de que eu gostaria de ser professor acadêmico, eu gostaria de ser pesquisador. Porque lá eu vi o laboratório, sabe? Não o laboratório da UEM seja ruim, não, seja ruim, de modo contrário. Mas assim, lá eu vi que era o que eu gostava, sabe? Tipo, lá eu tive, porque eu fiquei imerso, foi como se fosse uma imersão, eu fiquei o dia todo no laboratório, durante, eu acho que 4 semanas, eu ia todo dia e fazia experimento e fazia umas coisas. Então eu descobri minha paixão, sabe? Eu tive contato. E eu tive muito contato com o meu primo também, porque eu vi como que é a vida de um professor, ele me mostrou as aulas dele, e entendeu? Então foi assim, foi o divisor de águas na minha vida. E lá eu fiz técnicas de bioquímica, né? Eu aprendi bioquímica. E aí, quando eu fui para o Butantan, no Butantan também, essa parte de saúde, né? Eu trabalhei durante o estágio com uma proteína, e foi muito desafiador, porque assim, eu estava lá, a grande maioria das pessoas que estão lá são formadas em saúdes, que nem a minha orientadora, ela é farmacêutica, eu trabalho com pessoas que é biomédico, engenheiros biotecnológicos. Então, assim, do meu laboratório mais de exatas mesmo sou eu. Então é muito legal, sabe? Porque aí eu tava lá, foi um desafio muito grande, então eu tive que aprender muitas coisas durante o estágio, e muitas coisas eu tive que fazer mesmo, assim, aprendendo teórico prático, porque, vamos supor, durante o meu estágio eu tinha que produzir uma proteína, e essa proteína não estava sendo produzida por aquele micro-organismo, a gente não sabia o porquê, o que estava acontecendo, então falou, tá, vamos clonar a proteína de novo. Meu, eu vim a química, eu não sei clonar. E aí tive que aprender, tive que estudar, aí eu tive que clonar. Então, assim, eu fui aprendendo, foi incrível. Tipo, eu tive que fazer digestão plasmidial. Eu fiquei, meu Deus, como funciona isso? E aí, tipo, eles sentavam, eles me explicavam, eu ia pesquisar, eu ia estudar. Então
foi muito desafiador, mas foi assim, de um grande crescimento, sabe? Hoje eu tenho um conhecimento muito legal dessa área, assim, não vou se dizer muito amplo, mas até a medida do possível que eu consegui aprender, e até hoje estou aprendendo cada vez mais, porque o meu mestrado, ele trabalha na área da saúde, né? Eu desenvolvo vacinas, mas eu estou na área de bioprocessos. Então, eu cuido do processo de produção da vacina, que a gente está desenvolvendo. Aí, no meu laboratório, tem eu e uma doutoranda. A doutoranda, ela está cuidando do processo em si, das questões do meio de cultura, ponto ótimo, das coisas e tudo mais. E eu estou trabalhando com sensor de capacitância, que a célula, a BCG, no caso que eu trabalho, BCG pertussis, ela é produzida até hoje do jeito que ela foi descoberta, em 1928, que são em frascos, onde você coloca o micro-organismo e o meio de cultura e deixa ele lá cultivando. E aí agora a gente está tentando transportar isso para o bioreator. E assim, para você ter uma vacina e tudo mais, a minha vacina ela é de células inteiras, a vacina que eu desenvolvo. Então, a gente precisa que ela seja viável. E se você for pelo teste convencional fazer a viabilidade dela, demora em torno de 3 a 4 semanas para o resultado sair, que é através da unidade formadora de colônia. Mas aí entra o check do meu projeto, que esse sensor ele consegue medir online a viabilidade dessa célula. Então elas retêm energia e a gente consegue, através dos sinais, determinar online. Então, de 4 semanas, você tem praticamente o resultado na hora. Então, isso é muito importante, porque você prepara uma batelada de uma vacina, vai esperar 4 semanas para mandar ela envasar e mandar para as pessoas. Não dá, é muito tempo tipo, de armazenamento, sabe? E saber que você está mexendo com um micro-organismo vivo. Então, assim, você vir de 4 semanas para ter a sua viabilidade online é uma coisa muito grande, sabe? E, tipo, eu acho muito incrível quando a professora propôs esse projeto, eu falei, eu quero, eu amei, e eu estou muito feliz de trabalhar com isso, e eu acho que o meu mestrado eu gosto muito porque ele tem um propósito muito grande, uma vez que eu amo vacinas, eu acho que vacinas, como está vendo hoje na pandemia, né, é um assunto muito. Então, Lucas, todo mundo, né, principalmente aqui na UEM, né, tá em casa, né? Ninguém tá participando de aulas obrigatórias e tudo mais dentro da universidade. Até por conta da pandemia, não tem como ficar em aglomerações. Como é que tá sendo para você esse período? Não sabemos se você tá na universidade, no instituto, ou tá na sua casa, trabalhando de via remoto. Enfim, como é que tá sendo para você esse período de pandemia? Então, tá sendo bem complicado, eu acho que como para todos nós, né, tá sendo um período meio tenso da gente, e é um período necessário devido a essa pandemia e tudo mais, mas eu voltei aqui para o Paraná, eu tô na minha casa, porque eu não tô indo para a universidade, né, não tô indo para o laboratório, porque a USP, ela está em quarentena também, então os alunos não estão indo para o laboratório, o instituto também, os alunos do instituto não estão indo para o laboratório, então eu tô tendo as aulas online do mestrado, estou fazendo seminários para o laboratório e estou estudando em casa mesmo sobre o sensor, sobre as coisas, mas indo para o laboratório fazer experimentos ainda não. Eu acho que daqui uns dias pode ser, daqui uns dias não, acho que é muito otimismo da minha parte, mas daqui uns meses talvez, lá para agosto ou até setembro, a gente está voltando a realizar, a ir para o laboratório, né? Porque, como a gente sabe, começou os testes aqui no Brasil com a vacina, né? Pelos cientistas de Oxford. E assim, a vacina é um pouco complicado, porque mesmo que a vacina hoje ela seja aprovada, beleza, deu certo nos humanos, vamos produzir, é um tempo até você produzir para toda a população, entendeu? E eu não sei qual vai ser o critério deles de assim, esse país recebe primeiro. Eu não sei se vai ser pelo índice de mortes, se vai ser entendeu? Então, tipo assim, demora um tempinho até que você produza toda a quantidade necessária, entende? Até anos, assim, para te falar a verdade. Então, a gente está otimista com o resultado, né? Estamos conseguindo, estamos caminhando para uma vacina, mas assim, talvez demore um pouquinho. Vamos supor que eu acredite que no Brasil chega lá para janeiro, mas isso se começar agora, entende? Mas nós estamos ainda nos testes, não é confirmado que começou a produção. Nós estamos na última etapa, né, que é o teste em humanos, né, com voluntários. Então aí tem que esperar um tempinho até que esses testes sejam positivos e aí sim começa a produção. Ô Lucas, você já definiu a sua área de prioridade na sua carreira como engenheiro químico? Se sim, como é que foi o processo para você escolher essa área? Então, hoje eu gosto muito de engenharia bioquímica, né, bioprocessos, essa área.
E que nem eu disse para você, eu acho que aquele estágio no UFSCar foi o divisor de águas, porque a partir dele também, eu não tinha tido contato dentro da graduação com engenharia bioquímica. E quando eu fui para lá, eu gostei muito de trabalhar com enzimas, porque lá a gente media atividade catalítica, fazia reações de esterificação. Então, assim, a partir daquele estágio meu que eu falei, meu Deus, eu gostei muito disso, e aí eu comecei, tipo, ter aula com o professor Olivo, né? E aí eu estudei muito. Muita gente fala, os livros que o Olivo usa e tal, mas, gente, para o mestrado da USP, eu tive que estudar com o livro que ele disponibiliza, aquele Biotecnologia Industrial, o volume 2, eu tive que ler ele praticamente inteiro para eu poder fazer a prova da USP. Então, assim, meu, sério, dê valor. E sim, gente, eu acho que a área que eu estou indo agora é bioprocessos, né, engenharia bioquímica, e eu gosto muito dessa área. E a partir disso que eu tive contato a primeira vez, fui estudando, fui aprendendo, e é uma área que eu gosto muito, sabe? Porque envolve bastante química, querendo ou não. Envolve matemática, mas envolve a química em si também, né? Porque a gente está falando bioquímica, né? Não é tipo fenômeno de transportes, que é uma coisa mais matemática, modelos e tudo mais. Eu já prefiro mais ali a química da coisa. Então, Entendi. eu gosto muito. Estou na área de engenharia bioquímica. Mas, Lucas, você tinha comentado que você tinha feito IC na faculdade. Alguma foi em relação à engenharia bioquímica, alguma coisa assim? Então, durante a graduação, eu fiz 4 iniciações científicas. Uma foi só de 3 meses, porque eu chego lá. A primeira foi meio que você entra para conhecer o laboratório e tudo mais. E a primeira e a segunda foi na área de catálise, junto com a professora Mara, mãezona. Gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela. E Eu também gosto aí, dela. meu, ela é incrível. E aí, na terceira, na terceira, a minha professora, ela é de alimentos, engenharia de alimentos, professora Angélica, também outra pessoa muito gente boa. Uma colega, né, ela precisou parar e ser, ela falou assim, Lucas, você não quer continuar? Essa sim foi engenharia bioquímica, foi em bioquímica, que era medir atividade de lipases. Só que eu peguei uma fase do projeto que era só escrever o relatório. Então, eu peguei os dados da minha amiga e escrevi o relatório. Então, tive algum contato e graças à ida ao UFSCar eu tinha um conhecimento, mesmo não tendo aula ainda. E a última, eu trabalhei com membranas. Então, eu trabalhei com um processo de separação por membranas, que nós fazíamos separação, nós fazíamos modificações na superfície das membranas para conseguir separar o tocoferol do desodorizado do óleo de soja. Tipo, até um nome muito bonito. Tocoferol, para quem não conhece, é a vitamina E, que ele tem um valor agregado na indústria, né? E a gente queria recuperar ele sem utilizar hexano, só com a membrana. Então a MSC foi baseado nisso, aí a gente mediu qual a melhor modificação. No caso, o meu projeto de C foi acoplado a de uma mestranda. E aí eu trabalhei com esses 4. Eu gostei muito de ter participado de iniciação científica em diversas áreas, porque eu tive contato com um pouquinho de cada uma. Isso também foi importante, porque eu tive contato com catálise, eu tive contato com bioquímica, eu tive contato com processo de separação de membranas. Então, assim, eu falei, qual das 4, assim, qual das 4 áreas, das 3 áreas eu gostei mais? E aí, meio que eu decidi, falei, bioquímica é a área que eu mais gosto, é a área que mais me identifiquei, que eu tenho prazer em estudar aquilo. Então, foi a área que eu segui. Então, foi muito importante eu ter feito 4 nessa científica, ter contato com diversas áreas. Isso foi muito bom. Lucas, já que a gente está com um tempinho bom, você se lembra de alguma curiosidade, algum fato engraçado que aconteceu durante a graduação? Uma vez, uma situação muito engraçada, que no primeiro ano, não sei se foi muito engraçado, porque um dia, e assim, calouro anda igual ao Flamingo, né? É todo mundo junto, olhando para todos os lados. Sim. Você viu o Flamingo andando? É igualzinho. Sim. Você é calouro, tá vendo esse podcast, você é assim, não adianta negar. Sim, calouro é igual ao Flamingo, porque eles andam todos juntos. E, pra você ter noção, quando eu comecei, nos primeiros dias de graduação, eu morava atrás da UEM, né? Eu morava, tipo, pegando o deck e saindo pela vendinha, morava para aquele lado. Eu entrava pelo deck, passava em frente o D67 e ia até o Chain, lá na esquina, encontrar os amigos para voltar pro D67. Pra você ter noção como que é calor. E a gente voltava igual o Flamengo, olhando para tudo. Meu Deus, que incrível, eu tô na UEM, gente, que isso. Faculdade, gente, que lugar maravilhoso.
Exato, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? A felicidade vai até a primeira prova. Nossa, e a dura que eu saí da prova otimista, eu era otimista, eu saí da prova e falei, nossa, é porque assim, eu fiz a prova igual fazendo ensino médio, né? Eu não sabia a questão, escrevia lá o que eu entendi da questão, e eu falei, meu, a professora vai considerar, claro que eu vou tirar 7. Primeira nota 2,8. Eu te Meu entendo. Deus do céu. Então, esse dia a gente estava indo do E78 pro 111, e aí a gente estava passando ali perto da cantina, que tem perto do bloco de física, e algum infeliz, não muito legal, jogou um saquinho de ketchup no chão, mas ele estava inteiro. Então ele não tinha aberto ainda. E nós estávamos passando e meu amigo da frente, ele pisou. Nossa. E aí ele estourou. E meu amigo de trás, meu, Daniel, se você estiver escutando esse podcast, eu lembrei de você agora. Ele, tipo, nossa, lambuzou ele inteirinho, lambuzou ele todo de ketchup, gente. Foi, tipo assim, foi situações engraçadas, sabe? Tipo, que marcaram e eu nunca vou esquecer desse dia porque também a gente tinha que atravessar o ano inteiro para chegar numa aula, né? Mas foi uma situação engraçada. Ô, Lucas, você falou que participou de 4 iniciações científicas, né? E por você ter participado, isso te ajudou a conseguir um mestrado ou não fez diferença? Sim, gente, foi muito importante, porque a partir de você começa a fazer iniciação científica, você começa a escrever artigo, mesmo que artigo assim, publicando no SEC de Engenharia Química, é muito importante, porque assim, eu saí da graduação, quando eu terminei, eu saí com 7 artigos publicados, assim, em anais de congresso, 2 resumo expandido e um resumo. Então, assim, eu tinha bastante paper, sabe, para colocar no meu currículo. E isso foi muito importante. E quando você vai, tipo assim, conforme você vai fazendo as iniciações, vai surgindo as oportunidades, você vai escrevendo. E porque, assim, eu prestei 3 universidades quando eu prestei mestrado, né? Eu prestei na USP, em biotecnologia, eu prestei na UFSCar, engenharia química, e prestei na Unicamp, em engenharia química também. Nos 2 processos de engenharia química, o que contou foi nota, infelizmente, eles contam gradiente de nota, não é um fator extremamente importante, mas conta nota. Na UFSCar eles contam a quantidade de anos que se formou, se você se formou em 5 ou 6 anos, e eles analisam o seu currículo, ou seja, você tem que mandar seus artigos, todas as coisas que você fez, suas iniciações científicas e tudo mais, e é isso que é avaliado, você não faz prova, então é o seu currículo que é avaliado tanto nesses processos de engenharia química. Já no processo de biotecnologia, eu acho que é um processo assim diferenciado, eu achei legal, porque o primeiro que eu tive que fazer uma prova de inglês, né, o proficiência, caso você não tenha TOEFL ou TOEIC, você precisa fazer uma proficiência de inglês, porque se você não passar, você nem precisa fazer mais a prova, né? Você precisa dessa proficiência. E aí, depois disso, eu mandei o meu currículo, né? Porque aí você precisa imprimir todas as suas publicações. Uma coisa muito importante, gente, organize os seus certificados desde o primeiro ano. Sério, não deixe para ficar pegando para lá, para cá. Faça uma pasta, principalmente no Drive, que se caso você perdeu o seu notebook, tá tudo salvo lá. E organiza, coloca tudo. Porque assim, quando você vai mandar, tipo, você tem que imprimir muita coisa. É muito papel, tem lugar que você tem que escrever carta, por que você quer fazer estágio lá, ou mestrado. Então, tipo assim, deixa tudo organizadinho para que seja mais fácil. E aí eu tive que imprimir os papers, enviei tudo, e depois tive que fazer uma prova. A prova não foi nada desesperadora, foi tipo um pouco tranquila. E graças a ela que eu acho que eu consegui passar, eu passei em segundo lugar na USP, então por isso que eu consegui bolsa, já de cara, foi muito bom, porque era difícil se manter em São Paulo sem bolsa. E aí a prova foi super tranquila, tipo, eram 10 questões, 2 obrigatórias. Nas duas primeiras questões era a primeira, diferencia um procarioto de um eucarioto, tipo, célula eucariótica da procariótica, e a segunda, o que é uma solução tampão. Aí ele dava lá uma quantidade de sais e tudo mais, tinha que calcular algumas coisinhas tranquilas. E depois tinha 2 questões sobre genética, 2 sobre microbiologia, 2 sobre biologia molecular e 2 sobre bioprocessos. Então, nessas eram optativas, você podia escolher 2. Eu, como sou de exatas e tudo mais, de engenharia química, escolhi de bioprocessos. Foi super tranquilo também. A gente só precisou daquela equação de concentração inicial de micro-organismos, vezes E elevado a menos μ de T. Foi só aquilo mesmo que ele dava todas as informações, era simplesmente você colocar na forma, calcular, e a outra, o que um meio de cultura tem que ter para a célula crescer. Ponto. Gente, foi bicho de 7 cabeças. A gente fala, na USP. Não, não foi difícil. Foi super tranquilo. Tudo bem que eu não estava prestando na Poli, na engenharia química, mas assim, eu estava dentro da biotecnologia e não era minha área, então eu estava um pouco desesperado na hora que eu fui fazer a prova.
Mas aí quando eu peguei, eu falei, não, graças a Deus foi tranquilo. Então, tipo assim, mas a grande maioria dos mestrados em engenharia química, eles analisam só o currículo, você não faz prova. Pelo menos em todos que eu vi. Na UEM, eu vi na UFSC que também era assim, na UFSCar é assim, na Unicamp, na USP também é assim, na parte de engenharia química. Então é só assim, se você pensa em seguir a área acadêmica ou tem propensão, alguma coisa assim, começa a fazer uma iniciação científica, começa a tentar escrever para algum congresso. O simpósio de engenharia química, extremamente importante. Tá aí do seu lado, tá super pertinho, fácil de você apresentar. Meu, se inscreve, participa. Eu participei dos 2 primeiros, porque o terceiro eu estava no 5º ano, já estava em São Paulo. Mas eu participei dos 2 primeiros, nos 2 eu apresentei artigo. Nesse último de 2019 eu não pude ir presencial, mas eu escrevi um artigo, que foi até o que eu escrevi com a minha amiga de humanas, né, que a gente escreveu de projeto social. Então, assim, é muito importante você saber. Eu sei que é difícil no começo, assim, tipo, no começo da graduação, ou até no meio você saber, eu quero fazer mestrado. Às vezes muita gente decide isso após o término. Mas, assim, se você não sabe, faz pelo menos uma iniciação científica, escreve 1, 2 artigos, pelo menos, assim, você já está com um pontinho positivo, entendeu? Você já não tem que falar, eu não tenho zero coisas para colocar aqui. Não, faça, é interessante, entendeu? E aí segue aquela ideia que eu falei, tipo, de você fazer pelo menos uma iniciação e pelo menos participar de uma empresa júnior ou de um centro acadêmico ou da Enactus ou do Eichel. Porque assim, gente, uma coisa muito importante também que eu vejo é você precisa de contatos. Isso é muito importante. Então assim, sempre que você for numa palestra, sempre que você for em algum lugar ou qualquer outro lugar, assim, tipo, sempre procura contatos. Pede o telefone da pessoa, porque como que eu consegui estágio no Butantan? Tipo, muita gente fala, é porque você tinha primo. Não, meu primo falou com uma professora da UFSCar e essa professora me apresentou para a professora do Butantan. Aí ela, o que eu fiz? Eu cheguei, antes de eu ir falar com ela, eu pesquisei o Lattes dela, eu sabia o que ela pesquisava, então já tinha me informado do que ia acontecer, sabia da área que ela atuava. E quando eu cheguei, ela chegou em mim e falou assim, oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. O que você quer fazer no laboratório? Aí meio que eu parei, eu falei, meu Deus, mas como eu já tinha lido o Lattes dela, eu sabia da área de pesquisa, eu falei, eu vi que você trabalha com vacinas de pneumonia, eu acho essa área muito legal, eu tenho vontade de aprender. Aí eu falei, eu não tenho nada em mente, assim, que eu possa fazer lá, mas se você tiver algum projeto, alguma coisa que eu possa ser inserido, eu gostaria muito. E ela falou, não, beleza. E ela passou o e-mail dela. Outro conselho, sempre que você pegar um contato, mande um e-mail para ele logo em seguida. Por quê? Porque a pessoa vai te fixar melhor. Seu e-mail vai estar salvo lá, entendeu? E aí, quando você precisar novamente desse contato, tipo assim, fica na conversa, entendeu? Então, assim, eu cheguei em casa, claro, não desesperadamente. Cheguei um dia depois, eu escrevi para ela, falei, oi, professora, gostei muito do seu contato, foi muito importante, pretendo fazer estágio no Butantan, achei muito legal, agradeço você ter vindo falar comigo e tudo mais. E ela mandou assim, será um prazer ter você no meu laboratório. Ponto. O meu contato, podemos considerar, foi efetivo. E aí, próximo, depois de começar o período de estágio, lá para começo do ano, eu já comecei a entrar em contato com ela, a gente começou a trocar figurinhas, e aí foi muito importante. Então, essa é uma dica que eu dou. Sempre procure fazer contatos e sempre faça contatos efetivos, entende? Converse com a pessoa, eles não são bichos de 7 cabeças, eles gostam de contato, eles gostam que você demonstre interesse, que você converse. Isso é muito importante. Eu acho que é um ponto que eu fui aprender isso com o meu primo, que é professor, que ele falava assim, você vai falar com ele, você pesquisa antes. Aí depois você vai falar com ele. Aí ele falou assim, chegou em casa, manda e-mail para ela, escreve para ela. Então eu aprendi, entendeu? Porque antes ninguém tinha me falado isso. E hoje eu propago para as pessoas que isso é muito importante. Agora a gente vai fazer um jogo com você, o ping-pong. Ai, meu Deus, pode ser, vamos lá. Uma música. Bohemian Rhapsody, do Queen. Uma cidade. São Paulo. Um livro. Pequeno Príncipe. Uma comida. Japonesa. Um conteúdo da EQ. Não vou falar em engenharia bioquímica porque já foi muito coisado. Eu gostei muito de Fenotran. Um hobby. Ler livros. Um esporte. Sedentarismo. Ô, louco. Zero esportes, eu não pratico nenhum. Uma série. Friends. Uma viagem. São Paulo? Sei lá, eu gostei muito de conhecer São Paulo, então, tipo, foi uma coisa que marcou muito. Porque muita gente acha que precisa ir pra fora pra conhecer cultura, conhecer igrejas maravilhosas, e, São Paulo é incrível. Um professor no deck. Vixe, Mara. É uma mãezona.
Sério, eu amo ela. Muito bem, então, passou pelo ping-pong e tirou de letra. Foi rápido, né? Para partir para o final do nosso episódio, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma sugestão, motivação para os graduandos da Engenharia Química da UEM e todos os outros que escutarem esse podcast. Você já deu algumas dicas agora há pouco, mas como alguém que saiu da UEM, né, e está convivendo com o mercado e tal, deixa alguma mensagem, alguma dica que você quiser. Gente, eu gosto muito de terminar minhas apresentações, quando eu apresento, com um provérbio chinês que fala que até as torres mais altas começaram do chão. Então, às vezes eu mesmo, antigamente, às vezes você olha para pessoas e fala, meu Deus, olha como que ele está lá alto, ele faz, sei lá, mestrado, doutorado, será que eu vou conseguir chegar lá? E sai aqui você consegue também, que você é capaz. Você está até aqui, você é capaz de chegar no final, é capaz de tudo. Você basta acreditar. Claro, você tem que correr atrás também, né? Você não pode sentar e falar, eu vou conseguir, mas eu tô aqui parado. Não, corra atrás, entendeu? Tem uma ideia, vai falar. E outro conselho que eu dou é seja um amigo dos professores, porque muitas vezes a gente tem, tipo assim, tem professor que é meio distante e tal, mas assim, na grande maioria, os professores, eles gostam que vocês se interessam, que vocês vão conversar, que vocês vão na sala dele, conversem, perguntem sobre a matéria, pergunte sobre a pesquisa dele, entendeu? Então, tipo assim, tem uma amizade, porque eles vão te ensinar muitas coisas, entendeu? Eu tive uma amizade muito grande com a professora Amara, por isso que eu falo dela sempre. Então, tipo assim, às vezes eu tava com alguma coisa, eu ia lá conversar com ela, pedir opinião, professora, mas isso daqui, aquilo ali, e ela sempre não, falava comigo, entendeu? Então, tipo assim, ter essa amizade parece que te aproxima mais, entendeu? Parece que te dá uma força. Isso é muito importante. Eu acho que, tenha uma amizade com os professores. Outra coisa também que eu acho muito importante é a leitura. Eu sei que dentro da graduação a gente não tem tempo, a gente tem leitura técnica, mas, leia Dom Casmurro, procura outras coisas, outras leituras, a não ser a técnica, sabe? Tipo assim, o que você pode fazer quando você que diz que não tem tempo? Deixa sempre o livro na bolsa. Você vai esperar seu amigo sair da prova, falta meia hora para ele sair da prova. Ao invés de ficar no celular, tira aquele tempinho para ler. Que você consiga ler 10 páginas por dia, no final do mês você conseguiu ler 300 páginas, ou seja, um livro. Entendeu? Então, um livro por mês, você consegue ler 12 livros no ano. Entendeu? Então, tipo assim, ler 10 páginas não é uma coisa absurda. Uma coisa que, tipo assim, hoje a gente lê em meia hora. Entende? Então, tipo assim, sempre procure ler. Aí o livro fica a seu critério, fica do seu gosto, mas assim, a leitura te torna um ser mais crítico, te torna um ser pensante e te ajuda até na hora de escrever um relatório, porque você vai ter palavras novas, seu vocabulário vai mudar. Então eu acho que isso é muito importante e eu via que não tinha esse costume de leitura entre os meus amigos, na graduação e tudo mais. E eu sempre tentei lá ler no meu primeiro ano, eu não consegui ler nenhum livro, porque foi aquela fase de turbulência, né? Depois eu estou em regime laminar, ou não. Mas a partir do segundo ano eu procurava ler. Sempre procurei ler. A BCE tem livros muito legais, para quem gosta de livro clássico, claro. Lá tem muitos livros legais, basta você procurar, vai lá, pesquisa. E essa é uma dica que eu deixo também aqui, tipo, leiam sempre. Muito bom, dicas preciosas aí. Então prestem atenção, anotem isso aí, que é de alguém que já saiu da UEM e está construindo sua carreira profissional. Eu gostaria de agradecer ao Costela, Gabriel Lucas e a Giovana por participar de mais um podcast, a diretoria de projetos, e principalmente agradecer ao Lucas por ter topado, né, essa experiência aqui do podcast. A gente está conseguindo impactar e alcançar bastante gente, né, com esse novo projeto. Agradeço você desde já. Muito obrigado e muito sucesso por aí. Gente, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E quem precisar de mim, eu acho que é muito fácil me encontrar nas redes sociais. Podem vir conversar comigo, pedir opiniões. Eu vou estar de braços abertos para receber a todos. Muito bem. A gente agradece você que ficou até aqui com a gente nesse episódio do podcast. Já te convido para na próxima terça-feira, às 17 horas, ficar ligado nas nossas redes sociais, porque vai sair mais um episódio. Peço para você também ficar ligado, porque a primeira reunião geral do CAEC estará disponível para você no dia 18 de junho. Então, preencha o formulário, se inscreva e participe da nossa reunião geral, conheça a nossa instituição. Obrigado de verdade, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta esse vídeo e siga no Instagram, @CAECUEM. Uma boa semana, fique em casa, use máscara e até mais.